Flamengo tentou conversar e resolver numa boa, porém não teve solução. Então o Flamengo pediu e foi aplicado uma punição. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a Lazio, que se vê pressionada para negociar Tati Castelhano. Vou falar de um negócio fechado, que foi fechado já ontem, quase de madrugada, e o jogador está indo embora do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira. Hoje é dia de Mengão. Eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada. Nós chegamos à incrível marca de 2.490.000. Estamos caminhando para 2,5 milhões. Então eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento. Não é inscrito no canal? Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino e todo mundo, ó, já deixa o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação, o negócio fechado, porque foi fechado ontem, já na finalzinho ali da noite e tal. O que acontece é o seguinte, o Zé Wellington está de saída do Mengão para o Al Dafra dos Emirados Árabes. O que acontece é que o jogador, lá no começo do ano, foi separado pelo técnico Felipe Luiz. Ele, Pablo e outros jogadores foram separados pelo técnico Felipe Luiz para ficar treinando em separado no Ninho do Urubu. Ele é um daqueles jogadores que estavam fazendo um trabalho específico, separado, estourou a idade dele no Sub-20, ele não jogava mais no Sub-20 e também não estava sendo aproveitado no time profissional, por isso ele vinha fazendo um trabalho separado dos outros jogadores no Ninho, junto com o Pablo e com outros atletas. E aí, ontem, o Flamengo conseguiu chegar a um acordo e o jogador está saindo do Flamengo, saindo de graça para o Al Dafra, porém, o Flamengo permanece com um percentual em caso de uma venda futura. Então, se ele sair do Flamengo, sair do Al Dafra, for vendido futuramente, o Flamengo tem um percentual desse valor, a depender de quanto ele vai ser vendido. O jogador, como eu disse, estava fazendo um trabalho específico, não estava nos planos e tinha contrato com o Flamengo até o final deste ano. Então, até o final desse ano, como o Flamengo já teria que liberar ele de graça agora por questões de pré-contrato, o Flamengo liberou, porém manteve aí um percentual para uma negociação futura. Ao Zé Wellington, eu desejo muita sorte e que dê tudo certo na caminhada dele aí, que ele consiga encontrar um bom futebol e ter muito sucesso na vida dele. Bom, ontem também começou o Bayer Leverkusen a fazer a sua preparação no Ninho do Urubu. O CEO do Bayer Leverkusen falou assim: o Flamengo é uma das grandes potências tradicionais do futebol brasileiro e iniciamos um diálogo com eles que envolveu o uso do centro de treinamento para a realização de um amistoso e a realização de um amistoso no estádio da Gávea. O fato é que eles têm uma visão global semelhante à nossa e também ajuda, além de ter as nossas cores, além de que as nossas cores se complementam. Foi o que disse o CEO do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen começou a treinar no Ninho do Urubu ontem, fazendo a pré-temporada, e na sexta-feira, 3 horas da tarde, haverá um amistoso entre o Sub-20 do Flamengo e o Bayer Leverkusen. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação do Pedro, porque, cara, tem muita gente me perguntando, Flazoeiro, quando é que o Pedro vai voltar? Por que que o Pedro não foi relacionado? O Pedro não foi relacionado, gente, por conta dessa situação que está acontecendo entre ele e o técnico Felipe Luiz e o departamento de futebol. Esse é um ponto. Quando ele vai voltar? É uma boa pergunta para a gente fazer, inclusive, para o técnico Felipe Luiz hoje. Eu estou aqui em Santos, como vocês podem ver, eu não estou em casa, eu estou em Santos. E hoje, após a partida, o técnico Felipe Luiz ele vai dar entrevista coletiva. Então é uma boa pergunta para a gente fazer ao técnico Felipe Luiz, tentar entender aí quais são os planos dele até para uma possível volta do Pedro, ou se o jogador
talvez vai entrar aí numa prateleira de negociáveis e o Flamengo vai negociar o Pedro, não sei, mas é bom hoje, na coletiva, a gente abordar esse assunto com o técnico Felipe Luiz, até para entender como é que tá toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, antes de falar sobre a punição que foi aplicada, deixa eu falar sobre a situação do Tati Castellanos, jogador da Lazio, que interessa o Flamengo, porque o negócio é o seguinte, a informação é que a Lazio entrou no Transferban. O que é Transferban? Eles estão impedidos de contratar novos jogadores e de inscrever novos jogadores por conta de questões financeiras. E estão pressionados a vender jogadores. E essa pressão é o que pode facilitar na venda do Tati Castellanos. Por quê? O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo pode comprar o jogador, o Flamengo tem dinheiro e tem condições de pagar e pode comprar o jogador. Agora, o que depende é a Lazio aceitar a pedida do Flamengo, aceitar a proposta do Flamengo e vender o jogador na quantia em que o Flamengo espera que o jogador seja vendido. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação específica da Lazio e esperar para ver como é que vai se desenrolar a situação entre o Tati e o Flamengo. Vale lembrar que entre o Flamengo e o jogador as negociações estão bem avançadas. Salário, tempo de contrato, projeto, está bem avançado. O que pode estar pegando aí nesse negócio é a questão da Lazio, que vinha fazendo um jogo duro, pedindo inclusive 25 milhões de euros. O Flamengo tentava abaixar essa pedida, talvez para casa dos 20, 21, 22 ali, talvez 20 mais um bônus. Então, essa é a ideia. Vamos ver como é que vai ficar a situação, vamos ver como é que vai se desenhar toda essa situação e esperar para ver o que vai acontecer. Por falar em Lazio punida, até que enfim foi aplicada uma punição aos caloteiros dos Leixões. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Leixões Esporte Clube de Portugal foi punido pela FIFA por um transfer ban em razão de uma dívida com o Flamengo, referente à transferência do atleta Zé Wellito. A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de inscrever novos jogadores por até 3 janelas de transferência ou até que seja efetuado o pagamento no valor de 175 mil euros ao rubro-negro. A sanção entra em vigor a partir desta terça-feira, dia 15. Ou seja, a partir de hoje, terça-feira, dia 15, o Leixões passa a estar punido sem poder inscrever novos jogadores devido a um transfer ban. E aí é o que eu falei no começo do vídeo. O Flamengo conversou, tentou, falou, não encontrou uma solução. Teve que pedir a punição e agora a punição foi aplicada, os portugueses estão punidos e não vão poder aí, pelo menos até pagar o Flamengo ou 3 janelas de transferência, que dá 1 ano de punição, vão ficar aí 1 ano pelo menos punido ou até pagar essa quantia de 175 mil euros ao Flamengo. Bom, hoje tem Flamengo e Santos aqui em Santos, o jogo vai ser na Vila Belmiro, o Santos que deve ter Neymar jogando como titular depois de bastante tempo, Neymar que teve aí algumas lesões, aquela coisa toda, hoje deve entrar na partida como titular. A informação que os canais que cobrem o Santos trouxe é que o Neymar treinou normalmente nos últimos dias, depois daquele amistoso que teve contra o Deportiva Ferroviária. O Neymar treinou normalmente e deve ser titular no jogo de hoje contra o Santos. Um outro reencontro que vai acontecer é entre o Danilo e Santos. O Danilo que foi revelado pelo Santos, saiu do Santos, foi para a Europa e agora voltou para o Brasil para jogar no Flamengo. Vai reencontrar o Santos hoje na Vila Belmiro. Alexandre também é cria do Santos, mas infelizmente está machucado. O Bruno Henrique também saiu do Santos. Já teve uma época que o Flamengo teve mais jogadores do Santos. Thiago Maia, Diego. Teve uns 5 jogadores do Santos. Agora não está mais o Gabigol, né, quando estava no Flamengo. Agora já não está mais tanto assim. Mas ainda tem alguns jogadores ali que vieram da equipe santista. O jogo vai ser na Vila, 8 horas da noite. Nós estaremos lá fazendo toda a cobertura e mostrando tudo para vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento e, como eu sempre digo, vai ser muito importante para nós, tá bom? Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o seu like,
porque vai ajudar no nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Lembrando que a gente vai transmitir o jogo ao vivo no canal Flazoeiro TV, tá bom? Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Tamo junto, rapaziada.